Agora que a gente viu como representar uma lista ligada aqui em Go, a gente vai entender um pouquinho como printar os valores de dentro dela. Porque se eu tenho vários objetos alinhados, como que eu vou printar os valores dentro dele, né? Como que eu vou iterar essa lista de objetos, basicamente? Como que a gente faz isso em Go, né? Então vamos pro vídeo e vamos entender como a gente faz isso. Então, a gente vai ter aqui uma função printList que ele vai ser criada a partir do Node. Então eu vou implementar essa função para quem tiver um objeto Node em mãos, tá? Então a gente chama isso de método. Tem função e método em Go, a gente usa método quando é uma implementação a partir de um objeto, mas no fim dá na mesma, tá? Só para vocês entenderem que é uma implementação a partir de um objeto criado de Node, tá? Então a gente vai ter a função printList, que ele vai receber o current, ou seja, a posição atual, e aí que entra o head que a gente vai ver já já, tá? Mas por enquanto dá para simplesmente utilizar o Node para ficar um pouco mais simples de vocês entenderem. Então ele vai pegar a posição atual, o atual node, que no caso é o único que tem, né? É o momento que você ainda não deu um ponto next para sair pegando os próximos, é o atual node, que no caso aqui a gente tem 3, 9 e 2, ele vai pegar o primeiro, tá? Aí ele vai fazer o seguinte, enquanto o current não for diferente de nulo, ou seja, enquanto o atual, que é a variável atual, não for diferente de nula, ele vai printar o atual dado, então ele vai pegar o current.data, que no caso é aquele campinho data que a gente viu, e aí ele vai printar uma setinha. Então ele vai printar o atual valor e uma seta. O atual valor e uma seta. Então, como o atual valor é 3 e o next é 9, então ele vai printar current.data, que é 3, e uma setinha. Então no output vai ficar 3, setinha. E aí ele vai para o próximo código. Current recebe current.next, que no caso é o próximo item, que no caso vai ser o 9, tá? Então como seria aqui a parte do código do print list, né? Ele receberia a partir de node, então a partir de um objeto criado node, você cria um objeto node, coloca o valor, e aí sim você vai dar objeto.printlist, beleza? É por isso que você não recebe nada por parâmetro. Aí você vai colocar current recebe n, tá? Então começaria o seguinte, current vai receber a posição atual, que no caso é o head. A gente vai mudar isso mais pra frente porque começa a ficar impossível utilizar um node só como head, a gente precisa alterar ele depois. Mas por enquanto vai fazer sentido vocês utilizarem apenas o objeto node, tá? Então pegou o node atual, o atual node ele vai pegar como current, que no caso quem é o node atual é o primeiro, né? Então ele vai colocar o 3 ponteiro para 9, por isso que é o estrelinha 9, o asterisco 9, tá? Então o current vai ser um valor 3 com ponteiro para o next, que é o next sendo o 9, tá? Então ponteiro para o objeto contendo 9. Aí ele vai verificar, o current é diferente de nulo? O current é diferente de nulo, né? Então o current é nulo, false. Então ele vai pro próximo. Aí ele vai printar o current.data. Quem é o current.data? É o 3, né? Que é o objeto data. Então ele vai printar o data e uma setinha. Então ele vai falar current.data e uma setinha pro próximo. E aí ele vai fazer o current.current.next. Então ele vai colocar no valor current o próximo node, o próximo objeto, que no caso é o 9, ponteiro para 2, certo? Então, ele vai verificar de novo. Current é diferente de nulo? É diferente de nulo. Então, ele vai entrar, ele vai dar o fmt.println e vai printar o 9 e uma setinha de novo. Então, vai ficar 3 setinha, 9 setinha. Aí, ele vai current, recebe current.next, que no caso agora é o 2 que aponta para nulo, porque o next dele não aponta para ninguém, ele é o último. Aí ele vai voltar pro for, né? Ele vai verificar o current é nulo? Não, o current não é nulo, né? Porque é um objeto ainda. Só o current.next que é nulo. E aí que vai entrar a saída do for, né? Vai entrar a saída do for. É meio que ele. Aí que ele vai sair do for. Então, current é nulo, false. Aí ele vai pro próximo. Ele vai printar o 2, que é o valor atual, certo? O valor atual. E uma setinha novamente. Aí então agora ele vai colocar o current.next no valor de current. Que no caso, current.next é nulo. Então ele vai falar que current recebe nulo agora, né? E aí ele vai voltar lá no for. O current é diferente de nulo? Não, ele é nulo, certo? Então, agora ele vai sair e vai printar nulo no final, só para também não quebrar, ele tem que printar um nulo ou algo do tipo, só para saber que o último item é um nulo porque acabou a lista, beleza? Então é mais ou menos assim que a gente consegue printar todos os elementos de uma lista ligada aqui em Golang. No próximo vídeo a gente vai ver a implementação disso, beleza? Vejo vocês lá.